Conta-se que em um vilarejo indiano, há um tempo muito longínquo, existia um sábio. Esse sábio era reconhecido em toda a redondeza, não só naquele vilarejo, porque ele tinha um dom especial. Ele previa o futuro. Mas esse dom fazia com que a vida dele fosse um desassossego. As pessoas não deixavam ele em paz, nunca. Todo o tempo as pessoas batendo a sua porta querendo saber o seu futuro. Aquele sábio, após alguns anos, cansou-se daquilo e resolveu se esconder. Entrou no meio da floresta e construiu uma cabana, achando que ele estava afastado, mas as pessoas o encontraram. Então ele ia se mudando para cada vez um lugar mais longe, mais distante, mais escondido. Mas as pessoas sempre o encontravam. Até que ele se embrenhou tanto na mata que conseguiu ter sossego. As pessoas não conseguiram achá-lo e ele ficou lá. Os anos se passaram, mas as pessoas sempre falavam daquele sábio. Por gerações, algumas gerações seguintes, eles contavam que havia lá este sábio e o que ele fazia, qual era o dom dele. Havia 2 jovens nesse vilarejo que não chegaram a conhecer o sábio e que eram amigos desde a infância. Eles andavam juntos o tempo todo, faziam tudo juntos. Um dia, eles saíram para caçar. Entraram no meio da floresta e, ao perseguir uma presa, correndo atrás dela, se distraíram. E não perceberam que o dia já estava terminando e que a noite ia chegar. Quando escureceu, eles estavam perdidos e resolveram procurar algum local para se abrigar e passar a noite ali mesmo, ao invés de tentar voltar para o vilarejo. Avistaram ao longe uma luzinha. Caminharam em direção àquela luz. Chegando lá, era uma cabana muito simples. Eles bateram e um senhor abriu a porta para eles. Então eles pediram pousada aquela noite, para passar a noite ali, e se aquele senhor poderia abrigá-los, dar-lhes algo de comer e deixá-los passar a noite ali. O senhor prontamente disse: sim, meus jovens, vocês podem entrar, vocês podem passar a noite aqui, eu vou lhes preparar uma refeição. Os jovens sentaram-se à mesa com aquele senhor e, conversando com aquele senhor, pelas palavras sábias que ele tinha muitos ensinamentos para compartilhar com aqueles jovens, eles perceberam que aquele senhor era o sábio tão falado lá no vilarejo deles. Foram dormir. No dia seguinte, amanheceu, eles, prontos para voltar para casa, disseram um para o outro: mas nós já estamos aqui mesmo? Será que tem mal? Algum mal a gente perguntar o nosso futuro para ele? A gente já está aqui mesmo, a gente conseguiu encontrar o grande sábio. Vamos perguntar para ele. Então eles perguntaram e o sábio então respondeu: ah, não, eu já não faço isso há muitos anos, eu me cansei disso, eu tive alguns problemas, porque apesar de eu nunca ter errado uma única previsão sobre o futuro de ninguém, as pessoas nunca compreenderam que eu sempre disse que o futuro, ele não é imutável, ele não é inflexível, mas as pessoas não compreendem isso. Vamos deixar isso para lá, voltem para suas casas que eu não vou falar o futuro de vocês. E os jovens tanto insistiram com aquele senhor que ele acabou dizendo: você, meu jovem, daqui a 1 ano exatamente, tornar-se-á um rei muito poderoso. O seu reino será muito rico, você terá muitas riquezas, muitos súditos. E você, meu jovem, exatamente daqui a 1 ano, irá morrer. Você não viverá mais do que 1 ano. Os 2 ficaram completamente perplexos com aquele futuro. Pelo futuro maravilhoso, pois ele era de uma família humilde, era muito pobre, então ele ia ter riqueza, ele ia ter poder. E o outro, tão jovem, já deixar a vida com tanta coisa ainda para frente para viver. Mas eles se despediram do sábio e voltaram para suas casas. Passado o tempo, foram passando-se os meses. Nesse tempo, o jovem que estava destinado a ser rei tornou-se altamente arrogante,
prepotente, vaidoso e começou a agir como se ele já fosse um rei. Dava ordens, impunha as coisas às pessoas, dizia: quando eu for rei, farei isso, quando eu for rei, farei aquilo. E ficou mesmo com uma vaidade e um orgulho muito grandes. Já o outro jovem pensou: como eu tenho pouco tempo mesmo de vida, eu vou deixar um legado bom. E tornou-se altamente benevolente, caridoso, atendia a todos, ajudava as pessoas, porque ele não queria que as pessoas lembrassem dele de uma maneira ruim. Ele queria deixar o seu último ano de vida como algo positivo. Passou-se um ano e um mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, e nada acontecia. E os jovens não estavam entendendo, eles ficaram confusos com aquilo, porque aquele grande sábio que nunca havia errado anteriormente, será que ele tinha errado nessas previsões futurísticas dele agora? Então eles resolveram voltar lá na cabana do sábio. No caminho, eles avistaram ao pé de uma árvore, sob uma árvore, um grande saco de moedas de ouro. O jovem que se tornaria rei rapidamente pegou aquele saco, mas apareceu um ladrão que tinha roubado aquele saco de moedas e pulou em cima do jovem, e os dois travaram um corpo a corpo e rolaram no chão, e esse ladrão tinha uma faca em suas mãos. O outro jovem, para defender o amigo, entrou na briga e conseguiu afugentar o ladrão, que saiu correndo para o meio da floresta. Mas, nesse embate, ele levou um corte no seu braço. Coisa pequena, nada grave, apenas um corte. E os dois, então, continuaram em direção à cabana do sábio. O jovem, que se tornaria rei com um saco de ouro, e o outro jovem com um corte no braço. Chegando na cabana, eles bateram. Quando o senhor abriu, eles já foram logo questionando: mas o senhor errou em suas previsões? O senhor disse que o meu amigo, dizendo o jovem que iria morrer, se tornaria um grande rei, e ele está aí só com esse saco de ouro? E o senhor disse que eu morreria dentro de 1 ano? E eu estou aqui, vivinho da Silva, não aconteceu nada comigo? Então o sábio lhes disse: não, vocês é que não me ouviram. Eu falei para vocês que o futuro não é rígido e inflexível da maneira que vocês pensam. Ele está sendo construído a cada momento. Você, se referindo ao jovem que se tornaria rei, se tornou uma criatura tão arrogante, tão inflexível, tão temerário, que o seu destino, que era um karma bom, foi reduzido apenas a essa sacola de ouro. E você, meu jovem, que estava destinado a morrer dentro de 1 ano, você foi tão bom, você foi tão caridoso, você pautou as suas atitudes em coisas positivas, que o seu karma, que era ruim, seu destino, que estava programado para ser trágico, se reduziu apenas a esse corte em seu braço. A história não é algo fixo e rígido, mas é construída a cada dia, a cada momento. E o nosso futuro é o entrelaçar dos atos do passado com os atos do presente. Ou seja, está sendo permanentemente construído. Para que não tenhamos a ideia que existe algo rígido e que somos prisioneiros, paremos com essa ideia. Nada é fixo. Nós podemos alterar o nosso destino a qualquer momento. Somos prisioneiros apenas das nossas próprias escolhas. Somos prisioneiros da forma que lidamos com a vida. Somos prisioneiros das nossas limitações que nós mesmos criamos. E não há leis rígidas que nos aprisionam. O futuro é construído, reconstruído, retificado a cada momento. Um beijo no coração de todos vocês.